Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para ministrar uma aula. Na verdade, não vai ser uma aula, vai ser um mini curso sobre a Constituição do Estado de São Paulo. Bacana? Então vem comigo, vamos lá, considerações iniciais que eu quero passar para vocês, né? Constituição do Estado de São Paulo. Professor, como assim Constituição, né? Eu pensei que a Constituição, nós tínhamos apenas uma Constituição, exatamente, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tá? Basicamente aí no dia 5, né, 5 de outubro de 1988, nós tivemos a promulgação da nossa nova Carta Magna, né? O que acontece? A partir desse momento aqui, daqui para frente, né, nós estabelecemos o que? Uma nova ordem jurídica no Brasil. Nova ordem jurídica. Nessa nova ordem jurídica que foi estabelecida com a Constituição, ok, o que acontece? Somente aquelas regras que estejam 100% de acordo com a nossa Constituição, você tem que lembrar que a Constituição é a nossa lei mais importante que nós temos no Brasil. Então você tem que estar ok, de acordo com a pirâmide de Kelsen, né, a hierarquia das normas, né? Então todas as normas no Brasil, todas elas sem exceção, tem que ter aderência, coesão, tá? Coesão aí, coerência em relação à nossa Constituição. Nesse sentido, a própria Constituição, né, ela tem aqui, ela estipulou o poder constituinte, né, um poder constituinte derivado decorrente, né? Anotem aí, ó, na qual é o seguinte, estabeleceu o quê? Preste atenção, que cada estado, olha, cada estado. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Desculpe interromper seus estudos, mas estou aqui para dar um recadinho aí de 30 segundos para vocês. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto digital, nessa qualidade que você está assistindo, por apenas 10 parcelas de R$ 20, para você ficar super competitivo no concurso da PM de São Paulo. Quer saber mais informações? Clica aqui embaixo, que você tenho certeza que você não vai se arrepender. E papo reto, a sua prova está no nosso curso, então está ao seu alcance, só depende de você. Vem estudar com a gente aqui na LAC. Realizasse a sua Constituição Estadual. A sua Constituição Estadual, tá? A sua Constituição Estadual, né? A sua Constituição Estadual. E assim fez o Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo elaborou a sua Constituição Estadual, tá, do Estado de São Paulo, em 1989, salvo engano, no dia 5 de outubro de 89. Exatamente um ano depois da promulgação, né? Então, a Constituição do Estado de São Paulo, isso pode cair na prova de vocês, ela é decorrente do poder constituinte decorrente derivado, que decorre da Constituição e deriva da Constituição, dos poderes, né? É claro que essa Constituição do Estado de São Paulo, ela tem que ter o elemento de coesão e coerência com a Constituição, não pode ter contradição nenhuma. Tá? Não pode ter contradição nenhuma, né? E aí, professor, tem um princípio que chama-se princípio, preste muita atenção nesse princípio, né? Chamado princípio, olha, ó, princípio da simetria constitucional. Professor, o que estabelece? Qual que é a ideia desse princípio? No que couber a Constituição do Estado de São Paulo, tá certo? No que couber, a Constituição do Estado de São Paulo deverá se aproximar, ter simetria, tá, com a Constituição Federal. Então, nós veremos muitos dispositivos que são mera reprodução da Constituição Federal. Ah, professor, é cópia. Não, não é que é cópia, está seguindo a coerência, o princípio, está seguindo a simetria constitucional, né? Beleza? Ótimo, né? E dentro dessa ótica, né? Aqui só para falar uma coisa para vocês, né? Dentro dessa ótica aqui, né, nós temos a decorrente do princípio, né, nós temos o quê? Ó, aos municípios, olha, aos municípios, tá? Não tem Constituição, mas lá terão as suas leis orgânicas, tá? As leis orgânicas, né? Cada um vai ter a sua lei orgânica,
que equivale com a Constituição. Tá? Bacana? Então, fechou aí, passamos aí, tá? A primeira grande explicação para você se situar. Essa aula é uma aula introdutória, na qual eu vou apresentar toda a Constituição do Estado de São Paulo para vocês. Somente com essa aula aqui, você tendo essa visão ampla vai te ajudar a acertar algumas questões de concurso, garanto para vocês, né? Então, a disciplina é Constituição Estadual de São Paulo, tá? Eu resumi aqui para não ficar muito grande, da Constituição de São Paulo. O objetivo dessa aula são dois objetivos: apresentar a Constituição como um todo, né, já fazer a apresentação de todos os títulos e já trabalhar o título número 1, que é dos fundamentos do Estado, né? Professor, fonte, origem, cara, eu gosto de ministrar aula, né? Ministrar as aulas, os cursos, estudando diretamente na fonte. Lei seca, cara. Lei seca que faz a diferença, mas não é só leitura, é a compreensão do texto, é o entendimento do texto. Então, aqui no material de vocês, é só clicar aqui, você vai ter a versão atualizada. Olha aí, ó. Compilação, texto compilado já é concentrado, né? Da Constituição do Estado de São Paulo, de 1988, 98, ó, exatamente um ano após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição, nós temos aqui 8 títulos, tá? Agora você começa a entender dos fundamentos do Estado, coisas básicas, né? Dos fundamentos do Estado, isso aí, dos fundamentos do Estado, equivale àquele dispositivo lá do título 1º, né, que são dos princípios fundamentais do Estado brasileiro, é claro, aplicados à situação, à realidade regional do Estado de São Paulo. E outra coisa, papo reto com vocês, cara, essa estrutura aqui, ela é semelhante em todas as constituições estaduais, todas elas. Professor, estudando a Constituição do Estado de São Paulo, diretamente e indiretamente, eu estou estudando também a Constituição Federal, com certeza. Nesse curso mesmo, em diversos momentos, nós iremos fazer o quê? Uma ida lá no texto da Constituição Federal, né? Da organização dos poderes. Beleza, né? Professor, poderes, né? O artigo 2º, tá? Lá da Constituição Federal diz, né? São poderes independentes e harmônicos entre si. Tá? Aí, quais são os poderes? Ó? Executivo, legislativo, judiciário. Nesse judiciário, você vai ter aqui as funções essenciais ao exercício do judiciário, né? Aí vai ter um capítulo para cada um da organização do Estado, tá? Do Estado, que é da administração pública, dos servidores públicos, dos bens do Estado, né? Como o Estado ele é regional e abaixo do nosso pacto federativo nós temos os municípios, claro que o legislador trouxe um título para atuação e orientação dos municípios, né? Claro que os municípios terão suas leis orgânicas, as suas leis orgânicas que deverão ter simetria com a Constituição Estadual e também com a Constituição Federal, as leis orgânicas dos municípios, né? Da tributação, que é da arrecadação, das finanças e dos orçamentos, aqui segue uma simetria fantástica com a Constituição Federal. Você tem da ordem econômica, né? Da ordem econômica aí, que nós vivemos num país capitalista, né? E da ordem social. O que é a ordem social? Educação, saúde, assistência social, meio ambiente, idoso e assim por diante. Então temos as disposições constitucionais gerais, né? Para fechar aí os 8 títulos da nossa Constituição Federal de 1989, a Constituição Estadual. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, desculpa interromper seus estudos, mas estou aqui para dar um recadinho aí de 30 segundos para vocês. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto digital, nessa qualidade que você está assistindo, por apenas 10 parcelas de R$ 20, para você ficar super competitivo no concurso da PM de São Paulo. Quer saber mais informações? Clica aqui embaixo, que você tenho certeza que você não vai se arrepender. E papo reto, a sua prova está no nosso curso, então está ao seu alcance, só depende de você. Vem estudar com a gente aqui na LAC. Professor, esses aqui são os títulos, bacana. E agora? Vamos lá, título a título. Você tem que, nessa aula, independente se no seu edital está tudo, você tem que ter o quê? Uma noção. Título 1, dos fundamentos do Estado. São 4 artiguinhos, depois que terminar a apresentação aqui, nós vamos diretamente a eles.
A gente já vai matar o título 1. Título 2. Né? E aí segue a simetria constitucional, que é o quê? Da organização. Olha aí, ó. Da organização dos poderes. Disposições preliminares do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário e das funções essenciais da Justiça, né? Professor, você disse que ó, dos poderes, são 3, beleza, né? E aí, professor, das funções essenciais da Justiça, não é um outro poder, mas é importante, né? Que aqui estão falando de quem, professor? Do Ministério Público Estadual, estamos falando da Defensoria Pública Estadual, estamos falando aqui de quem, professor? Estamos falando aqui dos advogados, tá? Ok, são todas entidades necessárias, fundamentais para o exercício da justiça no nosso país, né? São as funções essenciais da justiça, né? Ministério Público, Defensoria Pública, os advogados, né? E tem o quê? Falando aqui ainda faltou das procuradorias, né? Das procuradorias dos órgãos públicos que representam a administração pública junto ao Poder Judiciário. Ok, vamos lá, né? O título 3 da organização do Estado. Aqui vai se aproximar muito do artigo 37, 38, 39, 40, 41 e 42, né? Dos servidores públicos do Estado, da segurança pública, ok, né? Todas as forças de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, dos municípios e regiões, aí vai falar dos municípios, da organização regional, a organização regional, o Estado de São Paulo vai ser todo ele organizado por regiões, e as diretrizes para a elaboração dessas regiões estão aqui na Constituição do Estado de São Paulo. Da tributação, das finanças e dos orçamentos, ok? Segue uma simetria fantástica dos tributos de competência do Estado, as finanças públicas, dos orçamentos, da ordem econômica, dos princípios gerais da atividade econômica, isso aqui vai muito para o artigo 170 até o 175 da Constituição Federal, do desenvolvimento urbano, da política agrícola, agrária e fundiária, do meio ambiente, dos recursos naturais e do saneamento, e finalmente nós temos aqui da ordem social, da seguridade. Seguridade aqui vai ser assistência social e saúde, né? Da educação, da cultura, dos esportes, do lazer, da ciência e tecnologia, da comunicação social, da defesa do consumidor e da proteção especial. Proteção especial aqui é para idoso, para índio, para criança, para adolescente e aí para deficiente físico e assim por diante. E, finalmente, as disposições constitucionais gerais, principalmente de uma ordem jurídica anterior para essa nova ordem jurídica. Ok? Professor, e agora? Agora nós vamos para a nossa Constituição aqui estadual, né? Já deixei no jeito aqui. Ô, professor. Lei orgânica, lei... Opa. Aqui é da Constituição Federal, né? Constituição Federal. Vou fazer o seguinte. Opa. Eu me confundi. Opa, só um pouquinho. Eu deixei aqui. Constituição. Aí. Pronto, ó. Eu já deixo o link lá, pronto, preparado. Vou aumentar um pouco o zoom, né? Beleza, clicando naquele link, você vai estar aqui no link lá da Assembleia Legislativa, que é a Casa de Leis, e é um poder, a Constituição Estadual de 5 de outubro de 1989. Tá? Última atualização da decisão do Supremo, a ADI 776, né? Ok, né? Essa Constituição aqui, eu tenho que falar para vocês que ela é decorrente a quem? Tá? É decorrente a quem? A nova ordem jurídica estabelecida pela Constituição de 1988. Então foi feito um colégio eleitoral específico para editar uma nova Constituição Federal. Daí, decorrente a essa Constituição, todos os estados, né? Vamos lá. Vamos aqui primeiro no preâmbulo, né? Preâmbulo, olha só. O povo paulista invocando a proteção de Deus, inspirado nos princípios constitucionais da República e no ideal de todos assegurar a justiça e o bem-estar, decreta e promulga por seus representantes a Constituição do Estado de São Paulo. Então esse aqui é o preâmbulo, né? O preâmbulo da Constituição. Vamos embora, né? Título 1. Aí, o título 1 que inclusive vai ser objeto dessa aula, tá? O título 1 vai ser objeto dessa aula. Tá? O título 1 vai ser objeto dessa aula, tá? E aí eu vou encerrar e depois a gente vai dar prosseguimento. Bacana? Então vamos lá. Dos fundamentos do Estado. Tá?
O Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as competências que não lhe são vedadas pela Constituição Federal. Olha que coisa interessante, né? Essa palavrinha não, né? Ou seja, o poder constituinte do Estado de São Paulo, você pode ter todas as competências, só não pode aquilo que é vedado para a Constituição Federal. Professor, e o que é vedado pela Constituição Federal, né? São vedadas lá da Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, né? Lá ele vai definir o quê? As atribuições da União. Então cabe à União, não cabe ao Estado. Lá vai definir dois União e DF, né? Dois municípios, ó. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Desculpa interromper seus estudos, mas estou aqui para dar um recadinho aí de 30 segundos para vocês. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto digital, nessa qualidade que você está assistindo, por apenas 10 parcelas de R$ 20, para você ficar super competitivo no concurso da PM de São Paulo. Quer saber mais informações? Clica aqui embaixo, que você tenho certeza que você não vai se arrepender. E papo reto, a sua prova está no nosso curso, então está ao seu alcance, só depende de você. Vem estudar com a gente aqui na LAC. Ok? E aí ele vai atribuir o restante. Então essas aqui não pode o Estado de São Paulo, porque já são atribuições aí de exercício dos outros entes federativos, né? Eu chamo a atenção nessa palavrinha não aí, né? A lei estabelecerá procedimentos judiciários abreviados e de custos reduzidos para as ações cujo objeto principal seja a salvaguarda dos direitos e liberdades fundamentais, né? Então está delegando aí uma lei, tá? Uma lei ordinária, não é nem lei complementar, que o Poder Judiciário, né, os procedimentos judiciários abreviados e de custos reduzidos, né, aí vem a justiça gratuita, né, do objeto principal seja salvaguarda os direitos da liberdade fundamental. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos declaradamente insuficientes de recursos, né? Então, essa assistência jurídica e gratuita, nós iremos falar lá nas funções essenciais, que ela é exercida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? Nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, entre outros requisitos, de validade e igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência de publicidade, contraditório, ampla defesa e o despacho ou decisão motivados, né? Então, esse parágrafo, artigo 4º aqui, ele traz também lá dispositivos do artigo 5º. No artigo 5º nós temos alguns princípios fundamentais, tanto de processos administrativos quanto processos judiciais. Primeiro, todos têm direito ao devido processo legal. Outro, direito ao contraditório e à ampla defesa, tá? Especialmente as decisões do despacho e decisão motivados, né? E aí nós temos a Lei 9.784, que diz aí quais são os atos que deverão ser motivados, né? Pronto, então uma aula curta, uma aula introdutória para a galera aí, tá certo? Vou encerrar isso aqui porque eu não quero misturar títulos, né? O próximo vai ser o quê? Da organização dos poderes, disposições preliminares, né? Disposições preliminares. Bacana? Pessoal, estou encerrando aí e a gente já volta aí com a nova aula já já.